Então, nesta aula, nós veremos a configuração do cliente DNS. O primeiro arquivo que a gente precisa ver é o arquivo hosts, que fica lá no diretório, etc. A gente já falou um pouco deste arquivo em outra aula, e ele vai configurar justamente os IPs para resolução de nomes. Então, aqui eu posso, por exemplo, colocar aqui um determinado endereço IP, e eu posso colocar aqui, por exemplo, www.google.com. Se eu salvar esse camarada e eu tentar agora dar um ping lá no www.google.com, eu vou ver que ele não vai estar fazendo a resolução de nome correta, porque ele pegou a resolução de nome lá do meu arquivo de hosts. Isso é definido principalmente no arquivo NSSwitch. O NSSwitch, a gente tem uma linha aqui muito importante, a gente também já falou dela em outra aula, que é a linha hosts. Eu vou comentar essa linha, vou inserir uma nova, vou colocar aqui hosts, e aqui ao invés de ter a ordem files e DNS, eu vou colocar DNS e files. Isso vai dizer para o meu computador que eu quero que ele verifique a resolução de nomes primeiro num servidor DNS e depois no arquivo host. Se eu tentar agora dar o ping de novo no meu Google, ele vai fazer de fato a resolução correta desse nome, onde ele vai trazer o endereço do Google aí, que é o 216.58.217.100, somente mexendo naquele arquivo. Então, a ordem de qual é a ordem de procura que sua máquina vai fazer para resolução de nomes é definido lá no arquivo nsswitch.conf. E no arquivo hosts você pode definir manualmente alguns hosts que você queira alterar ou colocar aí uma resolução de nomes para um determinado IP. Então vamos voltar aqui o NSSwitch para o padrão normal dele. Ok, descomentar essa linha, apagar aquela que eu criei, salvei, pronto. Tudo voltou a normal. O último arquivo que nós vamos ver é o arquivo resolve.conf. O arquivo resolve.conf geralmente ele é configurado pelo seu DHCP, se a sua máquina estiver utilizando DHCP. E aqui normalmente nós vamos ter duas entradas. A primeira é de search, e aqui vai ter um domínio. Então aqui eu posso, por exemplo, passar um domínio, vamos supor aqui, o certificação Linux. .com.br. Isso significa que algum host que eu queira passar sem escrever o domínio, ele vai usar esse domínio como padrão, e aqui a gente tem um name server. É comum também a gente ver em servidores mais de uma linha name server, onde são colocados vários servidores, aí, por exemplo, o 8.8.8 do Google, para fazer a resolução de nome. Vamos supor que eu tire isso daqui e coloque o 8.8.8, salve esse arquivo, e agora a resolução de nomes, se eu der o ping lá no meu google.com, a resolução de nomes é feita agora por outro servidor de DNS. A gente já falou também dos comandos host, né, que vai poder trazer a resolução de nomes sem necessariamente pingar, né? Então aqui a gente pode utilizar o comando hosts na realidade para fazer isso, não hosts. O comando host vai trazer essa resolução de nome, e eu posso também informar aqui qual é o servidor de resolução de nomes que eu queira que responda isso. Então isso é tudo que você precisa saber em termos de rede para a prova.